Ó, então, como eu estava falando, o que marca uma lira? É caixa de ressonância de um casco de tartaruga, que esse aqui não é casco de tartaruga, isso aqui é de madeira, porque é ecologicamente incorreto a gente ir atrás de casco de tartaruga hoje em dia, né? Mas fica parecido assim, tem até uma ressonância melhor. As cordas eram para ser de tripa, aqui não é de tripa, é de nylon. A de tripa tem um som mais seco, essa aqui ressoa bem também. Todas as cordas têm um tamanho igual, se fosse tamanho diferente seria da família da harpa, né? E tem essa forma. As liras, elas têm um som muito mais agudo e elas são menores. Isso aqui é como se fosse o instrumento mais grave de todas as liras, chama bárbitos, né? Era um instrumento muito usado na Eólia, por exemplo, pelos poetas da ilha de Lesbos, como Safo, Alceu, parece que eles usavam, né? E tem um som mais grave do que a lira, né? E é esse que eu não tenho outras liras, então eu vou cantar as músicas aqui. E aí vou cantar o Epitáfio de Cícilo, mas antes de cantar, eu quero ler o poema para vocês, porque eu quero que vocês vejam a diferença entre a gente ouvir a leitura e ouvir a performance musical. Tá? Então, olha, ao viver brilha, nada venha te entristecer, por pouco tempo é o viver, o tempo logo pede o seu fim. Vou levantar aqui para poder dar para ver direito, porque visualmente também é interessante. Sonzes fainu meden holasi lipu prosoligones intodzen totelos hokronos apai tei. Ao viver brilha, nada venha te entristecer, por curto tempo é o viver, o tempo demandará seu fim. Essa tradução, quem fez fui eu com o Guilherme Gontijo Flores, né, que foi meu colega no Paraná, professor de grego e latim também. E aí eu queria partir da performance e a gente pensar, então, o que é isso. Olha que interessante. Primeiro, a letra é bonita e tal, é uma letra interessante, né? Mas quando a gente canta ela, parece que ela ganha uma nova dimensão, uma nova profundidade. Porque esse aspecto sonoro, esse aspecto não verbal, né, apesar dele não interferir no sentido, ele interfere de algum modo na recepção, né? E parece até que a gente entende mais a profundidade da letra quando a gente ouve ela cantada, né? Isso é muito curioso do que quando a gente só ouve a poesia. Um segundo ponto, vocês viram como a parte musical ela é de máxima simplicidade. Eu estou simplesmente tocando no bárbitos as notas que eu estou cantando com a voz, né? É isso que a gente chama de música monofônica. Nossa música ocidental, desde o fim, né, da Idade Média, principalmente da Idade Moderna, ela é baseada em harmonias, né? Então é mais complexa. Só que o fato de ser mais complexa, e a gente pode ter, às vezes, uma visão ingênua e achar que essa música grega ela é maximamente simples, porque ela é uma música mais arcaica, e aí com o progresso, a gente sempre vive envolto nesse mito do progresso, né? Com o progresso da música ficou mais complexo. Mas não é isso. Essa música ela tem que ter uma máxima simplicidade para ela conseguir o efeito que ela pretende ter. E que efeito que é esse? Fazer com que o foco não seja a música, mas a letra. Isso é interessante, olha só. A gente tem
grandes exemplos na música contemporânea, na música brasileira, de coisas muito parecidas com isso. Ou seja, artistas que estão fazendo uma música, mas têm uma pretensão poética e fazem letras que por si mesmas valeriam como poesia, né? Então a gente pega Chico Buarque, canção brasileira, a gente pega Bob Dylan, né? É isso. Só que olha a diferença. E aí que está o ponto polêmico, mas essa é a tese que eu defendo. A hora que o Chico Buarque coloca um violão, mesmo que seja violão e voz, tá? Com os acordes complexos da música brasileira, a gente nossa atenção já está dividida entre a letra e a música, né? Tanto é que para a gente ouvir música brasileira e entender a letra, às vezes a gente tem que acompanhar a letra num papel, né? Ler ela junto, ou fazer muita força para prestar atenção e entender ela. Por quê? Porque a gente tem a letra, mas tem a música toda, que está competindo pela nossa atenção, né? Que está demandando a nossa atenção. Então, a música, ela tira a atenção da letra. Aqui é o contrário. Como a música ela é de uma máxima simplicidade, é só repetir o que já está sendo cantado, essa parte musical, ela ajuda a gente se focar mais, a gente se concentra mais ouvindo o canto com acompanhamento de bárbaros do que só lendo a letra. É o contrário. Ou seja, a música ela está a serviço do logos, da letra. E é isso que a música é. É uma mistura, uma união de música e de poesia, na qual a poesia é o mais importante e a música está a serviço dela. Um outro exemplo que eu gosto de dar para a gente entender a diferença. No Brasil, no mundo de hoje, né, na parte de música, tem muita gente que gosta de fazer paródias de músicas, né? Meu irmão ele gostava muito de fazer paródias do Faroeste Caboclo, do Legião Urbana. O que é uma paródia de música? Você pega a música, ou seja, a melodia, a harmonia, continua e muda a letra, né? A gente continua chamando essa música pelo nome dela. Por quê? O principal é a música, né? O Faroeste Caboclo é aquela música, se mudar a letra, é uma paródia, mas continua sendo essa música, né? A gente não vê o exemplo, o inverso, né? Ou seja, você pegar a letra, Faroeste Caboclo, a letra, e cantar, não é assim, fazer versão forró, fazer versão sei lá o quê. É assim, mudar completamente a melodia, o ritmo, e só manter a letra. Isso a gente não faz. Por quê? Na verdade é isso. Pra gente, quando a gente está mexendo com música, mesmo que seja uma música ou uma letra que seja importante para a obra artística, a gente está mais preocupado, a música é o mais importante e a letra é secundária, né? No caso dessa música grega é o contrário. A letra é o mais importante e a música é secundária. E aí tem uma coisa interessante. A música grega, esses poemas gregos, né? Essa coisa de partitura, não de partitura, notação musical, né? Na Grécia, surge a partir do século IV a.C. Antes disso, no período arcaico todo, a gente não tem notação musical, a gente não tem partitura das músicas. O que a gente tem é o quê? Os poemas. E os poemas são a partitura. Por quê? Os poemas gregos, né, uma coisa importante de poesia grega, tem um ritmo muito preciso, né? O ritmo dos poemas é importante. Então, depois eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Mas então isso significa o seguinte: o próprio poema é a notação musical do ritmo da música. E aí, não tem a melodia. Mas o que eu acho é o seguinte: a melodia ela podia ser até improvisada. Porque assim, esse barco aqui ele tem 11 cordas. Mas na Grécia não era muito comum. As liras eram 5 cordas, no máximo 7. E aí fica muito fácil improvisar. Outra coisa, deviam ter melodias tradicionais para certos ritmos. Isso é uma especulação minha, mas eu acho que pode ser. E aí as pessoas usavam essas melodias tradicionais, talvez para vários poemas. Então isso é interessante. Tal como hoje em dia, a gente pode, né, pegar uma música, mudar a letra, será uma paródia. Eu especulo que no período arcaico a gente podia pegar uma mesma melodia e cantar poemas diferentes com essa mesma melodia, desde que fosse o ritmo poético lá. Então eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Tem um poeta arcaico muito importante chamado Anacreonte. E ele
falava sobre poemas para ser cantados em banquetes, né? Então falava do amor, da bebida, da dança. E ele foi muito famoso e no período posterior da Grécia, muitas pessoas faziam poemas à maneira de Anacreonte. E é o que a gente chama de poemas anacreônticos, né? E eu vou cantar um aqui para vocês, tá? E aí, olha só quero explicar um pouco de ritmo grego para a gente entender o que eu estou fazendo aqui, tá? Então, a base dos ritmos da poesia grega é o que a gente chama de pés, tá? São estilos de ritmo. Por exemplo, tem um pé, que eu vou cantar um poema daqui a pouco que usa ele, que é o dátilo. O que é o dátilo? É uma sílaba longa, duas sílabas breves. O ritmo é esse, ó. E aí é uma coisa sobre língua grega e poesia grega que é diferente do português. No grego, as sílabas podem ser longas e breves. Ia ser muito demorado explicar por quê, tá? Em português, o ritmo da poesia é dado pelas sílabas tônicas e sílabas átonas. No grego, são sílabas longas e breves. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Começo da Ilíada, que eu vou cantar para vocês. Olha como é que a gente recita. Como que as sílabas algumas são longas e outras breves, tá? Meninaide, Thea, Pelei, Adeu, Arhileus. Estão vendo? Esse que é o ritmo. A base desse ritmo é o dátilo. Tá, 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 tá. Olha só, que é um bom ritmo para fazer poesia épica, poesia sobre guerra. Parece pessoal marchando, né? Tem um outro ritmo, o jambo. O jambo é usado em poesias satíricas e poesias para banquete. E olha como é que é o ritmo. O jambo é uma longa e uma breve. Parece uma pessoa meio bêbada andando. Dá um tom mais ligeiro. Então é ótimo para um banquete mesmo, né? E aí esse poema do Anacreonte que eu vou cantar, a base é o jambo. Depois tem uma variaçãozinha rítmica, né? Que de vez em quando tem. E eu vou cantar um poema anacreôntico de banquete também. Ele chama Pantapinei, Tudo Bebe. É um poema muito bom para cantar num banquete, porque tá falando de bebida mesmo. Então cantarei aqui, ó. Hegemelaina pinei dedendre alten, pinei thalassa dauras, rodelio thalassam, tondelion selene, timoi mahes retairoi, cautothelon tipinei. A terra negra bebe, e dela bebe o roble, os mares bebem brisas, e bebe o sol os mares, o sol a lua bebe, porque lhe combateis, também quero beber. Então é uma boa música para cantar nas caloradas da UFOP aí, né? E assim, a música o poema do Anacreonte. Aí olha só, a gente não tem partitura dessa música. Então eu criei a melodia, né? Então assim, é uma melodia que eu criei, né? Não tem nada baseado em nenhum estudo grego. Eu estou usando uma escala aqui que os gregos usavam também, que por acaso é o nosso Dó maior, que por acaso é a escala usada, a afinação usada para cantar o epitáfio de Cícero. Por isso que eu deixo em Dó maior, né? Mas tá, a gente não sabe como é que eram as melodias do período arcaico, porque elas não chegaram até nós, né? Então eu usei o ritmo, o mesmo ritmo do poema, mas eu coloquei as notas. Eu criei essa melodia, né? E é isso, né? A tradução ela foi feita pelo pessoal do Pécora Louca, que era um grupo de Curitiba de tradução e performance de música antiga, medieval e até contemporânea, do qual eu participei. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: eu vou cantar agora um outro poema anacreôntico, tá? Que usa o mesmo ritmo, e porque ele usa o mesmo ritmo, vocês vão ver, a letra é diferente, mas
eu vou usar a mesma melodia. Só para vocês verem isso, como isso é uma coisa que poderia ser possível, né? A gente usar uma mesma melodia e cantar dois poemas diferentes. Dois poemas atribuídos ao estilo de Anacreonte, né? Felu legem atridas, felu decad muadem, o barbitus decordais, erota monerei, e mei psaneura proen, caeten liran rapassan, catomene donatlus, Heracleus liredé, Erotas antefonei, cairoi teloi ponhemin, heroes reliregar, monus erotas adei. Do Atrida eu falaria e cantaria Cadmo, se a lira em suas cordas de amor não só vibrasse, eu já troquei suas fibras e até a lira inteira tentei cantar os feitos de Heracles e a lira. No entanto, amor ressona, adeus pra sempre a vós, heróis, pois que essa lira somente o amor me canta. Aí só algumas observações, tá? Essa tradução ela foi feita pelo Leonardo Antunes, que é um professor de grego da URGS, que é um dos pioneiros nesse tipo de trabalho de tradução e performance de poesia grega. E ele tem um canal do YouTube que ele traduz e canta. Ele canta com acompanhamento de violão, né? Fica num tom meio contemporâneo assim. Mas é bem legal. Se procurarem Leonardo Antunes, vocês vão achar muita coisa interessante. Segunda coisa, esses poemas anacreônticos, eles não são do período arcaico. O Anacreonte mas os poemas anacreônticos, eles são depois, né, da história da Grécia, mas eles podem ser cantados como se eles fossem poemas arcaicos, né? E é isso que eu estou fazendo aqui. Em terceiro lugar, esse poema ele é interessante porque ele desenvolve um lugar comum da poesia antiga, grego e latino, que é isso, né? O poeta que queria cantar poesia épica, ou seja, os feitos dos heróis e tal, só que o Cupido, o Eros, tal, acerta uma flechada nele, ele só consegue cantar o amor, né? Isso aí vai chegar até a poesia latina no Ovídio. O começo dos amores do Ovídio, ele vai desenvolver esse mesmo lugar comum. E em quarto lugar, no grego, o autor ele fala em bárbitos. Então é um poema que fala sobre o bárbitos, por isso que eu gosto de cantar ele, né? Na tradução do Leonardo Antunes, o Leonardo colocou lira em vez de bárbitos, porque é isso, a tradução para o português tem que caber no ritmo que a gente vai cantar no grego, né? E como é que faz? Isso é uma coisa interessante. O grego, a lógica do ritmo são sílabas longas e breves, né? Dá para fazer uma tradução para o português se a gente fizer um equivalente com sílabas tônicas e átonas, né? Então, um hexâmetro datílico é uma sílaba longa e duas... Um dátilo, né? Uma sílaba longa e duas breves. Se a gente traduzir por uma sílaba tônica e duas átonas, aí dá o mesmo ritmo, né? O poeta, às vezes, tem que fazer uma tradução mais livre para poder caber no ritmo. E aí o Leonardo Antunes, em vez de falar de bárbitos, falou de lira, o que não está errado, porque o bárbitos é uma lira, né? Então, é um poema bem interessante. E eu estava falando de poesia épica, eu vou cantar Homero agora para vocês, né? Então, vocês sabem, Homero a Ilíada, eu vou cantar o começo da Ilíada, que é o primeiro texto escrito da literatura ocidental. Antes da Ilíada existir, é lógico que existia poesia oral, né? O pessoal cantava poesia épica, inclusive improvisava enquanto cantava. Não era com a lira, é com um instrumento próximo, de corda também, chamado forminge, ou forminx, de 4 cordas, e eles improvisavam. Aí depois, quando colocaram por escrito os poemas homéricos, aí essa tradição dos aedos, né, que são os bardos gregos antigos.
ela acabou. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: Homero, das grandes obras da literatura mundial, é maravilhoso, é lindo, funciona só lendo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a experiência de ouvir Homero cantado e a diferença que faz. O que eu acho que é um bom argumento. A gente não tem registro, né, exato de como que era a performance em Homero. A gente tem lá o que o próprio Homero fala sobre os Aedos. A gente não sabe se era cantado, se era recitado. A gente sabe que era com acompanhamento do Forminx, né? Mas eu quero que vocês vejam como é que funciona quando a gente canta. A melodia, metade é uma melodia que o Leonardo Antunes inventou, tá? A outra metade eu inventei. Então eu peguei a dele e adaptei. E vou cantar o começo da Ilíada para vocês. Mas antes eu vou recitar. Eu quero que vocês vejam a diferença. Então, vou achar aqui para... Cadê? Onde é que tá? Tem que achar a Ilíada aqui. Tá aqui. Vou cantar para vocês, ó. Primeiro vou recitar. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles expelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem pro Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E como pasto das aves, cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que os dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. É bonito, é difícil, né, de prestar atenção. Agora olha como é que quando a gente canta. Menina ire thea peleia deu Arrileus, ulomenene miria caiois algetheke, polas diftimus psicasa de proiapsen, heron altus de gloria teu que kinesin, oio si te passi dios de telei etubule, ex rudeta prota diaste tenerisante, Atreides te anaxandron kai dios Aquileus. Canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles expelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem pro Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E como pasto das aves cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio em que dois em discórdia ficaram cindidos, o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Então olha só o poder dessa poesia quando ela é cantada, como que impacta muito mais, como a gente entende muito mais. A poesia grega, ela é muito difícil, mas quando a gente canta, a gente vê assim, ela é difícil, mas a hora que a música ajuda a gente a se concentrar na letra, a gente absorve muito mais a letra. Inclusive, eu tenho um plano, um dia que eu tiver tempo, eu vou fazer. Eu quero pegar um canto inteiro da Ilíada e colocar no YouTube, pra gente ter essa experiência assim, de ouvir 1h30, assim, né? É uma forma de arte que a gente não tem equivalente hoje em dia. Não, mas uma história de aventura, pegar um canto lá bem emocionante e ouvir cantado assim. É lógico que a melodia não era essa, a gente não sabe como é que era, né? Mas com uma melodia como essa funciona muito bem. Depois eu também fazer umas variações e tal. Então essa é uma forma de arte muito poderosa, muito interessante, que não tem um equivalente na nossa cultura de hoje. Por quê? Pode ser uma letra muito complexa, muito forte, pode ser uma narrativa, inclusive, né? E com o poder da música, a gente consegue se concentrar. Eu acho que durante muito tempo, a gente entra até num estado meio estático, assim, meio num transe de estar envolvido com aquela letra. Aquilo, e essa é a experiência que os gregos falavam de ouvir Homero, né, assim, que aquilo arrebatava quem ouvia. E talvez a gente não entende muito, talvez o elemento que esteja faltando é esse elemento musical, para a gente entender esse poder desse tipo de poesia, né?
Então isso é uma coisa muito curiosa. Uma outra coisa, eu estou usando a tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, né? Para quem não é da área, né, o Carlos Alberto Nunes é o professor Guilherme deve achar a mesma coisa, é um herói, porque ele era um médico do Pará, metade do século XX, né? E ele traduziu a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, né, literatura latina, e todos os diálogos de Platão. Isso enquanto nas horas vagas, porque o trabalho dele era ser médico, né? Então é um cara impressionante. E o trabalho dele com Homero é muito interessante, porque ele quis fazer isso, não só traduzir o sentido, né? Ou seja, um sentido mais literal. Tem aquela frase famosa, eu acho que é do Rimbaud, não sei direito, que assim, a poesia é aquilo que se perde na tradução, né? Ou seja, a poesia é muito mais do que o sentido, é a sonoridade, é o ritmo, é a escolha das palavras, né? E o Carlos Alberto Nunes, ele tentou recriar o ritmo da poesia grega em português. Como? Em vez de ser uma sílaba longa, duas breves, uma sílaba tônica e duas átonas. O que significa isso? Isso é muito legal da tradução do Carlos Alberto. A Ilíada do Carlos Alberto e a Odisseia do Carlos Alberto não são só uma tradução de uma obra literária importantíssima. Elas são uma partitura dessa obra. Eu posso pegar o texto do Carlos Alberto, abrir e cantar, usando o mesmo ritmo que eu cantaria, a mesma melodia que eu cantaria o poema grego. Se eu fizer o negócio no YouTube, eu provavelmente vou usar o Carlos Alberto, né? Meu colega Guilherme, da UFPR, ele está traduzindo também, se eu não me engano, né? Não sei se é Ilíada ou Odisseia agora. E aí, se ele fizer isso mesmo, eu pego um canto dele, talvez. Mas, a princípio, o Carlos Alberto é uma boa opção, né? E fica muito legal. Eu acho que a gente pode, em breve, abrir para conversa, porque o que eu tinha para falar é sobre isso. Eu queria falar sobre essa forma de arte que a gente não tem um equivalente na nossa cultura. Na cultura medieval tem, tá? Poesia provençal era meio assim, mas a música é um pouquinho mais complexa, né? Mas nessas sociedades tradicionais, tem gente que sempre quando eu apresento isso, fala, me lembrou de umas música irlandesa que a gente ouve em filme e tal, né? É isso, né? Tem uma forma de arte que em várias culturas são cultivadas, que é reduzir a música ao mínimo para que a letra seja o mais importante, né? E é isso que os gregos arcaicos chamavam de musiké. E assim, o interessante é quando a gente entende o funcionamento dessa forma de arte, a gente pode até pegar poemas que não foram feitos para serem cantados e cantar e talvez funcione. Então eu vou terminar com um exemplo não de um poema grego, mas de um poema da literatura latina, a Ode 1:11 do Horácio, que é aquela ode mais famosa dele, na qual ele fala Carpe Diem, né? É poesia latina, a poesia latina já foi escrita num espírito mais parecido com a nossa poesia, ou seja, o Horácio escreveu para o pessoal ler, né? Mas a gente tem registros de textos romanos que falam que tinha gente que musicava poemas latinos, por exemplo, do Marcial, a gente tem esse registro. E o Horácio, ele se baseou muito nos poetas gregos arcaicos, né? Então a gente pode pegar a poesia do Horácio, criar uma melodia. A melodia que eu vou cantar aqui é a melodia que o Guilherme Gontijo fez, e a tradução que eu vou usar é a dele também, né? E vocês vão ver como é que o Horácio ganha uma vida também, que é muito interessante. A hora que a gente canta esse poema, que é um poema belíssimo. E aí eu vou pedir perdão para vocês, porque tem muito tempo que eu não treino o Bárbitos, e essa é uma melodia mais dificinha de tocar, então eu errarei bastante, né? Mas a minha intenção é boa, vou caprichar no sentimento, e eu dou para vocês a tarefa de me perdoar nos meus erros. Eu vou ler a letra primeiro, para a gente depois sentir o impacto da melodia, tá? Então é esse poema que fala sobre Carpe Diem, né? Tu nem vais perguntar, ímpio é saber, sobre o que a mim e a ti, que fim deuses darão, Leuconoé. Nem babilônios astros ouses tentar, antes viver o que vier sem mais. Pois se inverno sem fim, ou só mais um, manda-nos Júpiter, que hoje a se debater, rasgo rochás leito em tirreno mar, saiba saborear, co este vinho, eis que num curto chão podo longo esperar. Nessa conversa, invi do tempo, já foge, colhe esse dia, carpe diem. Ai, sem pensar nunca nos amanhãs. Então vou cantar para vocês.
Tu ne quasieris quire ne fas, quem mihi quem tibi. Finem didederin leuconoe, nec Babilonius. Temptaris numeros ut melius quid erit patit. Seu pluris riemes, seu tribuit Jupiter ultimam, quae nunc possitis debilitat pumicibus mare. Tyrrhenus sapias vina liques et spatio brevi. Spem longam reseces dum loquimur fugerit invida. Aetas carpe diem quam minimum credula posterum. Tu nem vás perguntar e saber sobre o que a minha ti. Que fim deuses darão Leuconoé, nem Babilônios. Astros ouses tentar, antes viver o que vier sem mais. Pois se inverno sem fim, ó, só mais um, manda-nos Júpiter. Que hoje já sei debater, rasgo rochas, leitem tirreno mar. Saiba saborear com este vinho, eis que num curto chão podo longo esperar nessa conversa invido tempo já. Foge, colhe esse dia e sem pensar nunca nos amanhãs. Então é isso, pessoal. Performance foi meio catastrófica, mas foi de coração falar para vocês. Foi um prazer. E a gente abre para perguntas agora.